Olá pessoal, espero que sejam todos bem. Depois de um bom tempo estou por aqui de novo trazendo um vídeo inédito, né? Esse vídeo foi pedido de um aluno Esron, que faz um bom tempo que a gente não tinha contato, ele me trouxe esse negocinho aí, ó. Esse vídeo vai ser para resolver apenas uma questão, que envolve os conceitos de racionalização, mas será importante para trabalhar vários outros conceitos de matemática que a gente usa e muitas vezes nem percebe, tá bom? Então, pessoal, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Esse canal é apenas para divulgação de conteúdo mesmo. Mas então a gente tem aqui a questão seguinte, ó. Se x sobre 12, ou x 12avos, como você preferir, é igual a 1, que divide a raiz de 2 mais a raiz de 3 mais a raiz de 5, então x é igual a, e daí as alternativas. Você deve estar se pensando neste momento, como que eu vou fazer um negócio desse? Primeiro passo, pessoal, o que a gente vai fazer no primeiro momento? A gente vai simplesmente ignorar um pouco esta primeira parte da fração aqui, ó. Essa primeira fração aqui a gente vai ignorar, tá? Neste momento a gente vai ignorar esta fração para que a gente possa focar na resolução da racionalização em si. O que eu quero dizer quando eu falo que tem conceitos que a gente usa e não percebe? Muitas vezes você já deve ter você deve ter se surpreendido falando: para que eu vou usar? Para que serve os parênteses? Olha uma causa disso. Quando a gente vai racionalizar uma expressão, a gente precisa multiplicar a fração pelo conjugado dessa expressão. O que é o conjugado? É a expressão com um dos sinais trocados. Agora, como você vai fazer um conjugado de uma expressão com 3 termos? É aí que vai entrar os parênteses agora. Por que os parênteses? O que a gente pode fazer? Vendo aqui, ó, se a gente pegar e fazer aqui, ó, raiz de 2 mais raiz de 3, colocar entre eles o parênteses, a gente está transformando esses dois termos em um único termo. Então, ó, raiz de 2 mais raiz de 3 é um termo, raiz de 5 é outro. O que isso quer dizer? Que aqui a gente vai ter o quê? Ó? Na hora de fazer o conjugado, raiz de 2 mais raiz de 3 mais a raiz de 5. O que vai ser o conjugado? Vai ser esta expressão. Deixa eu arrumar esse 5 aqui, né? O que vai ser esse conjugado? Vai ser essa expressão com o sinal trocado. Ou seja, vai multiplicar por quê? Ó? A raiz de 2 mais a raiz de 3 menos a raiz de 5. Ó. E o denominador, a mesma coisa. Raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 5. Para não confundir que isso aqui é uma expressão só, a gente vai usar colchetes, ó, tanto ali em cima quanto na linha de baixo, certo? Olha só, agora que a primeira parte está organizada, como que a gente faz essa multiplicação aí? O que nós temos de informação? Em cima, tá tranquilo, né? Um que vai multiplicar aquilo tudo, a parte de cima vai ficar o quê? Vai ser a própria expressão como resultado, né? Ó, a raiz de 2 mais a raiz de 3, que subtrai a raiz de 5. Não se esqueça aqui dos parênteses, porque senão a nossa resolução estará arruinada. Né? Ó, parênteses aqui, menos a raiz de 5. E a parte de baixo, pessoal? Então, o nosso numerador vai ficar desta forma aí. Então, e o denominador? Embaixo, o que nós temos? Ó, é um produto, certo? Que a gente multiplica na racionalização, né? Lembrando que eu estou partindo do princípio que você já saiba o que é a racionalização. Qualquer coisa, num outro vídeo eu posso trazer mais a fundo esse tema da racionalização, tá? Então, nós temos aqui, um termo aqui, um termo aqui, um termo aqui, um outro termo, e nós temos ali entre eles uma multiplicação. Ou seja, nós temos um produto da soma pela diferença. Quando você aprendeu produtos notáveis lá atrás, veja essa observação aqui. Ó. Quando você tinha ó, A mais B vezes A menos B, o produto da soma pela diferença resultava em uma diferença entre dois quadrados, certo? Olha só, lembrou disso aqui? Tá, Leandro, mas o que significa? Como que isso se aplica no que a gente está trabalhando aqui? Olha de que forma. Qual é o primeiro termo ali? Raiz de 2
mais a raiz de 3 é o primeiro termo, então este vai ficar ao quadrado. Menos, qual é o segundo termo? A raiz de 5, então a raiz de 5 elevado ao quadrado. O que nos resta agora? Desenvolver essa parte de cima que nós temos. Aqui no cantinho eu vou fazer o desenvolvimento dessa situação aqui, ó. Nós temos aqui deste lado aqui, o que nós temos aqui? Eu vou identificar aqui para você ver o que eu estou falando. Nós temos neste pedaço aqui, ó, uma expressão que a gente chama de produto da soma. Certo? Porque a gente está raiz de 2 mais a raiz de 3 elevado ao quadrado. Como que a gente resolve uma expressão deste tipo? Ó, raiz de 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Isto vai ficar, lembra da regrinha lá do produto notável? Ó, quadrado do primeiro, ou seja, raiz de 2 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é raiz de 2, vezes o segundo, que é raiz de 3, mais o quadrado do segundo, certo? Por que esse detalhamento todo é importante para a gente? Olha o que vai dar aqui, ó. Raiz de 2 elevado ao quadrado, pessoal. Raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4, que é 2. Ou então, de uma forma mais simples, olha só que maravilha, ó. A raiz e o expoente têm o mesmo índice, então nos resta 2. Mais 2 vezes raiz de 2 vezes a raiz de 3 dá raiz de 6. Mais raiz de 3 elevado ao quadrado, ó, a mesma situação, ó. Raiz de 3 elevado ao quadrado, raiz de 6. Raiz de 6 não, dá 3, certo? O que dá para fazer aqui? Alguma coisa que é possível juntar? Ó? Esse 2 com esse 3 dá 5 mais 2 raiz de 6. Então, nós temos aqui o resultado da primeira parte. A segunda parte, pessoal, está muito difícil de fazer. Ó. Esse nosso resultado aqui de baixo vai ser qual? Ó, 5 mais 2 raiz de 6. Sem pensar muito, quando a gente faz aqui, esse menos já estava ali, ele vai continuar. Ó, raiz de 5 elevado ao quadrado vai dar 5. E olha o que aconteceu aqui, ó. Mais 5 menos 5 dá 0. E aí, o que sobrou desse monstro todo? Raiz de 2 mais a raiz de 3 menos a raiz de 5. Vou passar um traço aqui para você não se confundir com a sequência. Menos a raiz de 5. E embaixo sobrou 2 raiz de 6. Ora, Leandro, mas sobrou uma raiz no denominador. Sobrou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai racionalizar também multiplicando pela raiz de 6. Só que, antes de continuar, o que a gente pode fazer agora? Simplesmente tirar os parênteses daqui. Por quê? Desta forma, vai ficar mais fácil enxergar o que vai acontecer aqui. Ó. Multiplicando por raiz de 6. Leandro, o 2 fica? Sim, o 2 fica. Nesses casos, quando não é uma expressão, a gente vai multiplicar apenas pela raiz. E vamos fazer os devidos acertos, os devidos produtos aí. Quais são essas multiplicações? Muita atenção agora. Raiz de 2 vezes a raiz de 6 vai dar a raiz de 12, certo? Mais raiz de 6 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 18, menos raiz de 6 vezes a raiz de 5 vai dar raiz de 30. E embaixo, pessoal, fica 2 raiz de 6 vezes raiz de 6. Certo? Isso dá para simplificar em alguma coisa. Eu vou fazer aqui alguns ajustes visuais aqui. Vocês já devem ter percebido que a edição não é o meu forte, nem a edição, nem a rima, né? Então aqui o que a gente vai fazer na sequência, pessoal? Vamos dar uma simplificada em algumas coisas. Por exemplo, raiz de 12, a gente pode escrever como o produto entre 4 vezes 3? Pode, né? Simplesmente, ó, raiz de 4 vezes 3. Mais
A raiz de 18 a gente pode escrever como 9 vezes 2? Acho que sim, né? 30 não dá para fazer, por quê? Se você decompor o 30, você vai começar dividindo por 2. 30 por 2 dá 15. 15 você vai dividir por 3, porque não dá mais para dividir por 2, vai dar 5. 5 dividido por 5 dá 1. O que sobrou nos fatores primos? 2, 3 e 5. São todos fatores primos. Nenhum deles tem uma raiz quadrada exata, então não adianta extrair raiz dali. Então, sobre raiz de 30. E o que sobrou no denominador? 2. Raiz de 6 vezes raiz de 6, da raiz de 36, que é 6. Então, vai sobrar aqui embaixo 2 vezes 6, também conhecido como 12. Mas vamos para a linha de baixo agora, para a gente simplificar alguma coisa. Pessoal, a raiz de 4 existe. Qual é? 2. O 3 não tem raiz exata. O que a gente faz com ele? Mantém dentro da raiz. Então, 2 raiz de 3. Mas a raiz de 9 existe, que é 3. O 2 não tem uma raiz exata. Mantém dentro da raiz, que é 2. Menos a raiz de 30, que não tem muito o que fazer, deixa ela lá, sobre 12. Pessoal, tem mais alguma coisa que dê para fazer aí? Essa tela ficou bem poluída, né? Minha, nossa. Espero que você esteja entendendo. Se não entender, me avisa. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para aquela situação inicial do exercício? Qual que era a situação do exercício? X sobre 12 era igual. Aquela expressão 1 sobre 2 raiz de 3 mais raiz de 5, a gente já tinha simplificado ela, aplicado a racionalização, que deu o quê? Este monstrengo aqui que a gente acabou de chegar. Então, 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2 menos a raiz de 30 sobre 12. Qual era a pergunta mesmo? Qual era o valor de x? Reparem numa coisa. Temos duas frações, uma de cada lado da igualdade, e as duas têm o mesmo denominador. O que a gente pode fazer neste caso? Simplesmente sumir com os denominadores daí. O que sobra, que na verdade é o quê? X é igual a 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2 menos raiz de 30. Certo? Então isso, olhando para o exercício, daria a alternativa B de Bosque. Espero que tenha compreendido. Se não compreendeu algum detalhe desta resolução, por favor me informe que eu procuro resolver de uma outra forma, talvez um pouco mais calma, com menos detalhe. Me mantenha informado, por favor. Você deve estar reparando esse cenário. Sim, eu estou no quarto da minha filha. Por isso, tanta fofura em uma cena só. Até mais, pessoal. Muito obrigado.